Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no efeito Diderot? E principalmente entender os impactos que esse efeito tem nas nossas finanças, porque no final das contas, tudo e qualquer coisa que a gente pense e tome decisão está impactando diretamente nas nossas finanças. Se você ainda não sabe, fica aqui nesse vídeo, eu vou aprofundar exatamente nesse conceito para que você não caia mais nesses gatilhos e não dependa de estar bem para poder tomar boas decisões. Infelizmente, a maior parte das decisões financeiras elas são influenciadas principalmente pela emoção que aquela pessoa está sentindo naquele momento. E isso quando não é reconhecido e a pessoa ela não tem noção de que há uma emoção em volta para que ela automaticamente decida em relação àquele ponto, faz com que se torne ainda mais difícil no momento daquela pessoa ela parar, analisar e mudar o padrão de consumo dela, mudar o padrão de decisão e eventualmente até a forma que ela pensa a respeito das coisas. Então, o que seria o efeito Diderot? Eu tenho plena convicção de que você, por exemplo, já comprou um celular, como por exemplo, vou citar um exemplo, tá? Eu comprei esse celular recentemente, um iPhone 17 Pro Max. E aí, basicamente ele veio assim, né? Basicamente ele veio assim, novo, sem capinha, etc. O que seria o efeito Diderot na prática nesse caso aqui? É eu comprar um celular e automaticamente eu pensar, já que eu comprei um celular novo, eu preciso de uma capinha nova, eu preciso de um fone novo, eu preciso de uma película nova. E às vezes, de maneira até mais extrema, a pessoa ela pode até pensar em eu preciso de roupas novas, afinal de contas, eu tenho que combinar, eu tenho que estar no mesmo nível dentre acessórios e roupas. Ou seja, a aquisição ela desencadeia o desejo de comprar algo novo, por mais que seja completamente desnecessário. Que basicamente é o que eu comentei aqui. Compra um celular novo e aí desencadeia na vontade de comprar acessórios novos, por exemplo. E por que é que isso afeta diretamente suas finanças? Principalmente por dois pontos, tá? Que é o desejo de coerência. Então, sempre que você compra algo novo, você quer se manter coerente. Como eu falei, eu comprei uma roupa nova, agora eu preciso de um tênis novo para estar coerente, né? Afinal de contas, meus tênis antigos, eles não são tão suficientes assim. Comprei roupas novas, preciso de tênis novos. Às vezes também de um perfume novo. Às vezes até frequentar lugares novos, porque aquela roupa já não combina tanto. Então, esse desejo de coerência ele é inconsciente. Só que é exatamente ele que faz com que a maioria das pessoas elas gastem dinheiro de forma desenfreada, desencadeando compras desnecessárias, por exemplo. E um outro ponto que é importantíssimo a gente comentar também é a ilusão da completude. Exatamente sobre eu comprei algo novo, preciso me sentir completo comprando mais novas coisas. Isso, todo mundo cai nesse gatilho, tá? Efeito Diderot é muito forte desde que a gente esteja alerta, desde que a gente tenha noção de que ele existe. E é exatamente isso aqui que eu quero trazer para você hoje. Então, onde é que ele basicamente impacta no nosso orçamento? Diretamente nos gastos variáveis, ou seja, aqueles gastos que eles dependem do consumo. Vou dar exemplo. Você sai duas vezes, você saiu duas vezes para um restaurante no mês passado. Então você paga o equivalente a 2 saídas. Nesse mês você saiu 4. Então houve uma oscilação e a gente paga conforme a gente consome. Então o efeito Diderot ele afeta direto as nossas despesas variáveis e principalmente aqueles gastos não planejados. Se alguém de repente tem problema com gastos variáveis e não planejados, é fundamental com que ela entenda a rotina, primeiro ponto. Segundo, se o efeito Diderot está sendo exercido ao longo do tempo. Porque a partir do momento que a gente começa a mapear, e aí eu vou te dar uma sugestão daqui a pouco do que você fazer, quando a gente começa a mapear, a gente percebe exatamente onde acontecem esses efeitos. E aí, identificando quais os momentos do nosso dia a dia, a hora, quais são os gatilhos, a gente começa a evitar exatamente esses ambientes, esses gatilhos, esses horários. É fundamental com que haja essa mudança para que a gente construa novos hábitos de forma automática, para a gente já não voltar para aquele hábito automático que faz com que gaste muito de maneira desordenada. Um outro ponto, não menos importante, pelo contrário, muito importante, é que o efeito Diderot ele afeta diretamente
a manutenção do padrão de consumo voltado para status e ou comparação social, que basicamente eu preciso manter o meu status a qual eu pertenço, né, aquele senso de pertencimento àquele status, faz com que continue gastando de forma desordenada e o fato de gastar com novas coisas, o efeito de Diderot é exercido fazendo com que a pessoa compre mais outros acessórios, outros produtos, outras coisas que às vezes não tinha a menor importância. Então, um gatilho é exatamente o status quo, que é a gente ser incentivado, a gente ser condicionado a buscar coisas, lugares e posições que a maioria das pessoas possuem. Geralmente, a gente é condicionado a ter o mesmo padrão de casa, o mesmo carro, o mesmo relógio, o mesmo estilo de roupas, a mesma marca. Então, a partir do momento que a gente sai dessa corrida de pertencimento a esse status, né, esse padrão, a gente começa de fato a adicionar coisas em que já não faz mais sentido para esse padrão, e sim para nós. E é onde as coisas começam a fazer muito mais sentido. Por quê? Porque eu já não preciso provar mais nada a ninguém. Tá? Então, algo que eu te aconselho a fazer é um processo de journaling. O que seria isso? É você passar aproximadamente um mês escrevendo todos os dias antes de dormir o que você fez ao longo do dia, voltado para dinheiro. Então, escreve. Acordei, fiz determinada coisa, saí de casa, passei em determinado lugar, comprei determinado produto, determinada hora, e aí eu fui para outro lugar, e aí você vai escrevendo. Por quê? Ao final de 30 dias, você tem uma média. Você comprou, o horário, aonde e o porquê. Isso é extremamente importante, porque lembra do que eu falei no primeiro momento? O primeiro passo para qualquer mudança é reconhecer. E para reconhecer, a gente precisa mapear, para que a gente possa mensurar o que deu certo, o que deu errado, o que precisa manter, o que precisa alterar. Beleza? Espero que tenham gostado dessa aula aqui. Eu vou trazer vários outros conteúdos mais teóricos, mas que cabem diretamente no nosso dia a dia, que certamente a gente conseguindo compreender essas teses, certamente a gente vai conseguir tomar melhores decisões. Fechou? Tamo junto, forte abraço. Espero que tenham gostado. Deixa teu comentário aqui e aplica no seu dia a dia, tá certo? Um abraço.